Olá, tudo bem com vocês? Bom, eu vou estar gravando algumas videoaulas sobre as nossas matérias de prova, né? Eu acho que é mais fácil de aprender porque eu vou estar falando numa linguagem nossa, não na linguagem dos professores, porque eles falam meio que na forma de termos e na forma mais culta, né? E eu vou estar gravando o vídeo para estar facilitando tanto para mim quanto para vocês para a gente ir aí muito bem nas provas, que estão só começando, né? Estão difíceis pra caramba. Bom, nesse primeiro vídeo que eu estou gravando é sobre a prova de segunda-feira, tá? A professora Alessandra, que fala lá da introdução, da história da enfermagem, certo? Que aí é um contexto mais histórico. Nossa videoaula vai ser um pouco longa, porque eu vou retratar lá dos primeiros slides até a história de Florence, tá? Aí depois eu vou gravar outra videoaula contando especificamente a história da enfermagem no Brasil, que daí eu vou separar, que senão vai ficar muito confusa, porque só esse contexto histórico já deu um resumaço, entendeu? Que tá bem complexo, mas é fácil, é só a gente prestar atenção, porque eu fiz por tópicos e aí fica mais fácil de a gente estar aprendendo, ok? Bom, nessa primeira videoaula, o tema nos slides é desenvolvimento histórico das práticas de saúde, tá? Então aí a gente vai ver como que foi desenvolvendo as práticas aplicadas à saúde, aplicadas à enfermagem no decorrer da história da nossa humanidade, certo? Bom, vamos começar então e vamos aí meter bala, que senão vai ficar muito longo essa videoaula. Bom, para começar, a gente tem as práticas instintivas, que é o nosso primeiro assunto, práticas instintivas, certo? Essas práticas eram feitas lá no início da história, certo? E aí as ações dessas práticas garantiam ao homem a sua sobrevivência. Então o homem, lá no início, né, praticava aí a enfermagem ou a saúde de forma de garantir a sua sobrevivência. Por exemplo, o homem lá fraturava a sua perna, machucava a sua perna e ia lá, colocava uma folha, um pano para, né, estancar lá a sua hemorragia. E assim ele via que ele não morria, por exemplo. Então aí são práticas que garantiam. E do lado das mulheres, né, elas tinham a proteção materna instintiva. Então, é, como a gente aprendeu em filosofia, em psicologia, que Sócrates fala lá que a única coisa que separa o homem do animal é a razão. Então nós podemos ver que o ser humano é um animal. Então nós temos instintos. E lá no início da humanidade, a prática de saúde era feita de forma instintiva. Então as mulheres lá tinham seus filhos de parto normal, elas cuidavam de seus filhos de forma instintiva, amamentavam, né? E aí eram de forma instintiva, de instinto. Então aí o primeiro tópico aí lá no princípio a saúde era praticada de forma instintiva. Não esqueçam, de forma instintiva, instinto humano, instinto animal, certo? Como os animais hoje vivem na floresta de forma que eles cuidam da sua saúde de forma extinta. Eles vão caçar alimento e é dessa forma, tá bom? Aí o segundo tópico que nós temos é das práticas de saúde, que aí já avança na história, lá para o século V a.C., é a forma mágico-sacerdotal, tá? Que aí a gente tem as doenças tidas naquela época como castigo de Deus, tá? Ou poderes malignos. Então a pessoa ficava doente, como se ela tivesse sido castigada por Deus ou se ela estivesse possuída por um espírito maligno. Era dessa forma que era vista as doenças, certo? E para curar essas doenças, eram os sacerdotes e as feiticeiras que faziam essas funções de médicos e enfermeiros. Então nós podemos ver que aí no século V a.C., aí eram os sacerdotes e feiticeiras que praticavam a saúde, tá? Aí eles usavam ervas, usavam porções de magia,
usavam folhas para medicamentos, e era uma forma mais espiritual que era tratada essa forma de saúde, certo? E aí, em alguns países que eram praticadas dessa forma, era Egito, Índia, Síria e Babilônia, China, Grécia e Roma, que eram os países aí que tinham uma forte cultura religiosa, tá? Que aí usavam as feiticeiras e os sacerdotes para promover a saúde, certo? Então essa etapa é a mágico-sacerdotal, tá? Que aí, mágico-sacerdotal, feiticeira e sacerdotes, tá? Aí nós temos aí a terceira etapa da história, tá? Que aí entra a parte monástico-medieval, que daí avança mais ainda, e nós temos lá século V até século XIII depois de Cristo, certo? Aí nesse tempo é mais a idade medieval, a idade que a Igreja Católica começa a se expandir e a tomar conta da política, e também a Igreja Católica começa a se responsabilizar pelo tratamento de doentes. Então a Igreja Católica se expande nessa época medieval, tá? Do século V ao século XIII depois de Cristo, e toma conta do tratamento dos doentes, certo? E aí a gente tem a fundação dos primeiros hospitais, porém sem higiene e princípios assépticos. Lembrando, vamos ressaltar que estes primeiros hospitais eram em casas de freiras, em casa de pessoas que doavam as suas casas para práticas hospitalares. E esses hospitais, entre aspas, não tinham menor condição de higiene e nem menor condição de é, é, princípios assépticos, tá? Então, eram lugares de caos, certo? Mas eram os lugares onde eram tratados doentes. Nessa época, nós temos o cristianismo, certo? Que é a idade medieval, o avanço da Igreja Católica, tá? E aí nós temos aí a maior revolução. Eles começam a praticar lá os princípios hospitalares, a se instalar em casas onde recuperavam doentes. Então, a coisa começou a ficar mais formal nessa época, tá? Nós temos a revolução social, a maior revolução social de todos os tempos. E aí nós temos também um tópico: por que a saúde começou a se promover nessa época? Porque os cristãos eram levados a ter uma vida mais santa e caridosa, tá? Então eles se dedicavam a cuidar dos pobres, dos velhos e enfermos, em casas particulares chamadas de diaconais ou hospitais. Então os hospitais não eram hospitais que nós temos hoje, não. Eram casas diaconais, onde ficavam os diáconos da igreja, onde ficavam as freiras, ou mesmo os hospitais, mas bem precário a coisa na época. Então, os cristãos eram levados a ter uma vida santa e caridosa. Então, aí eles começavam a promover a saúde, cuidando dos pobres, dos velhos e dos enfermos. E aí a saúde vai se promovendo, tá? Ela no século XII, no século XVII, aí nós vamos tendo o avanço da saúde através da Igreja Católica, tá bom? Aí nós temos aí a organização dos hospitais, implantação de várias coisas. No século XVII, nós temos aí o surgimento do padre São Vicente de Paulo, que ele foi o fundador do Instituto das Filhas de Caridade, tá? Que o padre Vicente de Paulo, São Vicente de Paulo, ele começa a organizar os hospitais, tá? Ele era um padre e ele cria uma instituição, um instituto Filhos da Caridade, e começa a organizar os hospitais, implantando higiene, implantando a individualidade dos leitos, tá? Aí ele começa a organizar. Então a saúde passa de ser uma coisa precária, de ser em casas tipo sem nenhuma condição, e começa a ser uma coisa mais formal. Então começa a ser uma coisa mais com higiene, com separação dos leitos, dos enfermos. Então ela começa a ser uma coisa mais contemplada com aí o desenvolvimento da saúde, certo?
Aí, tipo assim, a gente tem a direção da igreja, a divisão da igreja nessa época. Então, o padre São Vicente de Paula, ele começou a organizar, construir uma instituição e foi progredindo a saúde, então. Só que nesse meio tempo, a gente tem a divisão da igreja, que daí é o renascimento, certo? A gente divide a igreja aí católica e a igreja protestante, que aí tem a revolução religiosa, certo? E aí, nessa época também, nós temos aí os hospitais sobrevivendo de doações. Então, a igreja sustentava o hospital. A igreja colocava freiras para trabalhar nos hospitais e a igreja sustentava e aí também os hospitais recebiam doações, certo? Ok. Essa é a parte monástico medieval, que é essa parte que a igreja cuida do hospital. A igreja toma conta da saúde na época, certo? Tudo bem. Então, a igreja era a base ali no momento. A saúde ela estava evoluindo e estava num patamar muito bom, certo? No quinto tópico, nós temos o momento pós-monástico, certo? Que aí depois do século XIII ao início do século XV, tá? Século XVI. Aí a gente tem a decadência do regime feudal. Nós temos aí a retomada da ciência. Então a igreja se divide, certo? A igreja católica perde a sua força, tá? Um pouquinho de história rapidão. E aí a gente tem a retomada da ciência. Até então, nós tínhamos aquela parada de teocentrismo, que Deus era o centro de tudo. E agora a gente passa a ter o antropocentrismo. O homem começa a ser o centro nessa época. Então a igreja perde a sua força por causa da divisão, certo? E aí o homem começa a entrar com a ciência, certo? E aí a gente tem um grande progresso social, certo? As práticas de saúde, elas avançam na observação e experimentação. Então, aí, a prática de saúde, as pessoas que trabalhavam na área de saúde começam a observar e a fazer experimentos, certo? Aí nós temos também a volta, a saúde volta-se mais para o paciente do que para, né, a própria saúde. Então aí a gente tem experimentos, observação, que é uma grande evolução, muitas coisas que a gente sabe hoje é por causa dessa grande evolução, e aí volta-se mais para o paciente. A prática médica nessa época é social, então ricos tinham direito a médico, certo? Quem era rico tinha direito a médico, quem era pobre não tinha. Então aí a enfermagem começa a ser praticada por curandeiras. Mas a enfermagem não era praticada por freiras e padres. Então, depois que a Igreja Católica se separa, ela perde a sua força. E aí os hospitais começam a perder a força também. E o que acontece? A igreja ela para de cuidar da parte da saúde nessa época, porque ela perdeu a sua força. Então, o que acontece? A igreja para de apoiar, de financiar a saúde. Então, a igreja para de doar dinheiro para a saúde, para os hospitais, e retira as freiras e os padres dos hospitais. E aí, novamente, a saúde começa, a enfermagem começa a ser praticada por curandeiras e também, né, os hospitais começam nessa época a ser um depósito de doentes, de, de, de pessoas muito maus mesmo, e começa a ter leitos coletivos novamente, e o serviço de enfermagem começa a se tornar indigno. Então, prestamos atenção. Lá no tópico anterior, o padre São Vicente de Paulo, ele dá um avanço enorme na saúde, certo? Ele põe lá, organiza, só que a igreja se divide e perde sua força. Quem que financiava os hospitais? A igreja. Então, o que acontece? A igreja perde a força, para de financiar a saúde e os hospitais,
tira as freiras, tira os padres dos hospitais, aí entra as curandeiras. Curandeiras não tinham ideia do que fazer. Então, os hospitais começam a se tornar novamente lugares precários. A gente chama essa época de decadência, período de decadência da enfermagem, certo? A enfermagem chega a um patamar muito elevado, certo? E depois ela decai por causa da divisão da igreja. Não que isso seja, né? Não vamos aí culpar a igreja, mas sim a, aí, a forma, porque a igreja perdeu o seu poder. Então aí ela para de financiar a saúde. Então aí o serviço de enfermagem se torna indigno novamente, certo? É praticado por curandeiras, certo? E por prostitutas. Então, quem cuidava, quem ia nas casas, nos hospitais, entre aspas, que começou a se tornar lugares novamente sem higiene, sem precauções assépticas, são as curandeiras, prostitutas e pessoas pobres que não tinham a menor ideia do que fazer. Então aí a gente tem uma decadência muito enorme da profissão de enfermagem, certo? Aí os donativos diminuíram, os hospitais começaram a ter falta de materiais, tá? É, as freiras foram expulsas dos hospitais, a enfermagem passa a ser praticada por prostitutas e pessoas de baixo nível social, e a gente chama esse período negro ou crítico da enfermagem, certo? Sexto item é o nosso mundo moderno, tá? Que aí passa a ser depois da Revolução Industrial, lá depois de 1800, 1850, tá? 1700, e aí nós temos a Revolução Industrial, certo? Com o aumento, né, história, né, a gente sabe, com o aumento aí da Revolução Industrial, começou a ter bastante indústrias, o pessoal saiu do campo e começou a vir para a cidade. Então a população urbana aumenta, passa a ter mais doenças, porque a população urbana aumenta, e sem saneamento básico, sem aí vacinas, e aí nós temos aí muita aumento das doenças e tipo da propagação delas, né? Tuberculose, intoxicação por conta das fumaças das indústrias, desnutrição por falta talvez de alimento e também desigualdade social, certo? Nessa época, a saúde estava a alavanqueira. Não tínhamos aí nem a igreja, nem ninguém cuidava da saúde. Então o Estado pega e assume a assistência à saúde. Então aí, a partir deste momento, a partir da Revolução Industrial, nós temos aí o Estado assumindo a saúde, tá? Quando o Estado assume a saúde, nós temos a reorganização hospitalar, o controle das ações e os hospitais, os primeiros hospitais a se reorganizarem, os hospitais militares de guerra, certo? Aí nós temos os ricos atendidos em casas, certo? Os ricos eram atendidos por médicos em casas e os pobres nos hospitais que estavam sendo reorganizados. Neste período surge Florence, a grande Florence da nossa enfermagem, tá? Ela nasceu aí em 20 de maio de 1820, tá? Aí eu vou contar um pouquinho da história de Florence, rapidão, tá? Bem básico, porque a história dela é muito bonita, muito interessante, tá? Florence aí falava 5 idiomas, era uma mulher muito culta, tá? Recebeu aí uma vocação, porque ela era muito religiosa, então ela recebeu uma vocação espiritual aos 17 anos, que falava que ela devia cuidar de doentes, certo? Ela era muito rica, muito rica mesmo, tá? E ela fez várias viagens pelo Egito, pela Grécia, pela Roma. Então ela era uma mulher muito culta e muito formal, era uma da sociedade alta, né? Aí nós temos aí a história, começando a história profissional dela, ela fez estágio lá na Alemanha de 3 meses, estágio de cuidados, né, enfermagem. E em 1853, ela é convidada, aí ela já estava vocacionando a sua profissão. Ela ia na casa das pessoas e prestava cuidados, e ela começou a ficar conhecida no meio da sociedade por fazer isso, certo?
Em 1853, ela é convidada a ir para a Guerra da Crimeia. Na Guerra da Crimeia contra a Rússia, e nós temos 250 mil mortes nessa guerra, tá? É um contexto histórico, e aí ela é convidada para ir e prestar serviços aos hospitais militares na época, tá? Quando ela chegou na Crimeia, ela viu os hospitais com situações precárias, horríveis, tá? Então ela chega e se depara com situações horríveis, ratos andando nos hospitais, esgotos na cabeceira de leitos, e era uma coisa horrível, uma bagunça, soldados chegando cada dia mais, e pessoas morrendo, e a mortalidade era de 40%, certo? Então, tipo assim, se chegasse 100 pessoas, 40 morria e apenas 60 ficava recuperado. Então aí ela consegue colocar ordem quando ela chega nos hospitais, ela coloca ordem, certo? Ela chega lá nos hospitais com mais 38 voluntárias, ela coloca ordem e reduz de 48% para 2% o número de mortalidades. Olha, ela reorganizou, pôs higiene, pôs aí as precauções e aí reduziu a mortalidade das pessoas, tá? Ela pôs higiene, organização e disciplina também, tá? Florence é reconhecida e chamada para fazer parte da Real Estatística da Inglaterra. Então, depois desse trabalho que ela fez na Crimeia, ela recebe aí um título muito grande, que é fazer parte da Real Estatística da Inglaterra. Tá? Em 1860, ela fundou uma escola de enfermagem e passou a ser modelo para outras escolas. Mas a escola de Florence era rigorosa, do tipo militar, exigia das candidatas qualidades morais. Então, Florence, depois de sua experiência no campo de guerra, né, ela funda aí uma escola de enfermagem. E ela exigia dessas candidatas, né, muitas qualidades, né? A enfermagem estava centrada, ela pôs a enfermagem centrada não na doença, mas sim no doente. Então a enfermagem começa a ter uma visão diferente nessa época que Florence introduz, né, na profissão, que a enfermagem passa a ser só focar na doença e começa a focar no doente, começa a ter cuidados com a pessoa, começa a ter amor, começa a ter compaixão, né? E aí Florence começa a estruturar novamente a enfermagem, tá? Alguns pontos essenciais que Florence introduz aí, alguns métodos, tá? Que ela seleciona também as pessoas pelo ponto de vista físico, moral, intelectual, aptidão original. Então, para Florence, não bastava a pessoa ter vocação. Para Florence, não bastava a pessoa ser freira, ou ser caridosa, ou ter amor, não. Para Florence, a pessoa tinha que ter uma visão física, uma visão moral, uma visão intelectual, uma visão de aptidão. Ter aí um dom também, mas não só o dom, ela tem além disso. Ela tem aí uma visão mais aí voltada para o profissional. Então, aí Florence introduz métodos, né, de higiene, métodos de organização, métodos de várias coisas e também um método de seleção das candidatas de enfermagem, métodos não só de vocação, mas sim também de pensamentos, de inteligência, de intelectualidade. Então, aí Florence faz uma grande revolução na história da enfermagem. Ela morre em 1910 e aí está o contexto histórico da enfermagem, certo? Bem rápido e bem fácil, tá? Nós temos também nessas primeiras aulas a enfermagem no Brasil, mas aí depois eu vou estar fazendo outra videoaula, tá? Porque senão vai ficar muito longa essa videoaula e fica cansativo você ouvir, ok? Muito obrigado, até enfermagem no Brasil, então.